Então, boa tarde. É com muito gosto que temos mais uma Parky Talk, a primeira de 2025. Desta vez o tema é comportamento impulsivo compulsivo na doença de Parkinson. A compulsividade e a impulsividade podem manifestar-se na doença de Parkinson como sintomas não motores. Alguns exemplos pode ser o jogo patológico, a hipersexualidade, compras compulsivas, distúrbios alimentares. E, obviamente, que são comportamentos que causam sofrimento não só à pessoa que os tem e que, portanto, que já tem a doença de Parkinson e que também tem que gerir estes comportamentos, mas também gera sofrimento junto dos familiares e amigos. Nesta Parquitoco contamos com um painel de excelência, contamos com a presença de Irina Pires, Young Parky. Muito obrigada, Irina, pela disponibilidade. Filipa Silva, médica psiquiatra. Muito obrigada também, Filipa, pela participação. E Rui Araújo, médico especialista em neurologia, e eu já vou fazer mais, já vou dar mais informação sobre os nossos convidados. E, portanto, são os três convidados que nos vão ajudar a refletir sobre este tema. Todos os que nos ouvem podem ir colocando as questões que entenderem ou fazerem os comentários que pretenderem através do Q&A, das perguntas e respostas. E eu passo então, enfim, a apresentar de forma mais completa a Irina, a Filipa e o Rui Araújo. A Irina tem um diagnóstico de doença de Parkinson, penso que já há alguns anos. É enfermeira, pós-graduada, designer de acessórios de moda, fotógrafa freelancer, organizadora de eventos culturais, gosta de viver um dia de cada vez e adorava que o dia tivesse 72 horas e, portanto, vamos ter aqui muita energia para partilhar durante esta Parky Talk. Um, Rui Araújo é médico especialista em neurologia, com dedicação especial a doenças e, portanto, com um enfoque aqui especial em doenças neurodegenerativas e doenças de movimento. Trabalha atualmente no Hospital CUF Porto, penso que sim, onde coordena a unidade de memória e integra a unidade de doenças de movimento, e no Hospital CUF Trindade, onde coordena a especialidade de neurologia. É professor auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Boa tarde, Rui. Muito obrigada também pela Olá, Sara. Olá, participação olá a todos. Sim. e pela disponibilidade para estar connosco. E por fim, mas não menos importante, Filipa Ramalho Silva, médica psiquiatra com formação em psicoterapia, desenvolve trabalho clínico, académico e científico nesta interseção entre a saúde mental e patologias médico-cirúrgicas complexas, com particular foco no acompanhamento multidisciplinar e na promoção do bem-estar dos seus pacientes. Faz atualmente parte da equipa multidisciplinar de doenças de movimento da Rede CUF Porto, estagiou em Londres na área da neuropsiquiatria e patologia funcional, é sócia fundadora da Functional Neurological Disorders Society, também foi assistente na FMUP e é estudante de doutoramento em neurociências na área das perturbações do controlo de impulso em doentes de Parkinson. Muito bem, então vamos dar início a esta nossa conversa e eu gostava de começar precisamente pela Irina. E gostava que a Irina, se quiser, obviamente, e se puder, partilhasse connosco o tipo de comportamento impulsivo que a tem afetado e quando é que notou pela primeira vez este tipo de comportamento. Olá, boa tarde. Obrigada, Susana, e obrigada a todos pelo convite. Ahm, eu tenho, a doença foi diagnosticada há cerca de 13 anos. Há 13 anos. Eu tive vários comportamentos compulsivos, não é? Uns mais, digamos, a compulsividade por ela já é uma coisa, já pode ser considerada patológica, mas pode ser tendencialmente benigna ou mais maligna. A partir do momento que me foi diagnosticada a doença, comecei a viver um dia de cada vez. A nível comportamental, a minha vida
mudou em termos de pensamento, que é fazer uma projeção do futuro, e então quis aproveitar todos os dias ao máximo. E comecei a fazer coisas que realmente me davam prazer, para ver se a dopamina começava a aumentar, o prazer imediato. E nisto desenvolvi uma marca de malas, uma marca de malas que patenteei, e aí começou a minha compulsividade. A minha primeira compulsividade foi fazer malas. Eu em 10 anos fiz 6.000 malas. Portanto, já por si só, já era um comportamento compulsivo que eu própria não me dava conta, não é? O prazer, eu sentia prazer, melhorava os sintomas e ao mesmo tempo estava a progredir na marca e a promover a marca. E, e depois comecei sempre a fazer, tornei-me o workaholic, no fundo, também compulsão pelo trabalho. Tudo o que me dava prazer, tinha tirado um curso de fotografia há uns anos atrás, comecei a desenvolver um projeto na área do hospitalar, da fotografia, relacionada com a autoestima, vários projetos, tudo o que me convidavam, a organização de eventos, eu aceitava tudo. Pronto. Até que cerca em 2022 convidaram para ser vice-presidente de um lar que estava numa situação um pouco complicada e eu tinha tirado uma pós-graduação mais ou menos nessa área e era um pouco distante de Coimbra e então andava entre Coimbra e a aldeia onde está esse lar e tive que abdicar das malas para dar resposta durante um ano a esse projeto. E depois veio a compulsão negativa, a mais negativa de todas, digamos assim. Numa, numa conversa informal entre amigos, falou-se no jogo patológico, no jogo, sem ser patológico, não é? Na altura, e, e eu fui curiosamente ver, apostei, ganhei, e durante 6 meses foi descalabro. Pronto, foi aí que realmente a compulsão e o comportamento patológico e o jogo patológico que me obrigou a um internamento, porque depois dei-me conta que realmente estava perante uma doença, que já era uma adição ativa e tive que ficar internada numa clínica particular durante 3 meses, a fazer uma terapia cognitiva comportamental baseada nos 12 passos e nas 12 tradições. E, e fiz lá as terapias todas, parti a pedra toda e tentei perceber o que é que estava a acontecer comigo e perceber onde é que vinham os vazios que me levavam a estas compulsões. Entretanto, entramos em contacto, o psiquiatra da clínica com a minha neurologista, foi suspensa uma medicação, estive a fazer desmame, que era uma medicação que causava já por si só essas compulsões. Foi muito difícil o desmame, tive que sair para. Irina, vamos então partir dessa. Primeiro, muito obrigada pela partilha, que eu sei que é difícil, mas com certeza que irá ser útil para outros Young Parkies e para outras pessoas com Parkinson que também possam ter estes transtornos do controle do impulso. E eu então, partindo deste início da história que a Irina aqui nos partilhou connosco, eu gostava de perguntar ao Rui Araújo o que é que são, na verdade, estes transtornos do controle do impulso e que tipo de transtornos é que tem testemunhado que se manifestam particularmente em doentes de Parkinson. Obrigado, Susana, e obrigado à Irina pelo testemunho. Quando nós falamos de perturbação de controle de impulsos, estamos a falar de uma situação em que, ou seja, a pessoa deixa de conseguir ter controle sobre determinadas inclinações, sobre determinados instintos, sobre determinados impulsos,
ou seja, em que leva a cabo actos, ações, gestos, comportamentos que são feitos de uma forma, portanto, repetitiva, obsessiva, compulsiva, exagerada, e isso passa a ser, portanto, uma perturbação ou passa a ser um transtorno a partir do momento em que isso interfere com o bem-estar e com o funcionamento normal, da pessoa. Portanto, genericamente é isso que falamos quando existe uma perturbação de controle de impulsos. E eles, apesar de poderem ser variados, a verdade é que as temáticas recorrentes neste tipo de circunstâncias são as temáticas relacionadas com o jogo patológico, como a história da Irina ilustra. Muitas vezes também questões relacionadas com a parte sexual também, ou seja, alguma desinibição nesse sentido. E também muitas vezes relacionadas também com a alimentação, não é? São assim essas temáticas, existem outras também, mas isso tem a ver um bocadinho portanto, com a inclinação, no fundo, que temos por este tipo de comportamentos e por este tipo de atividades e, portanto, genericamente é isso que falamos quando falamos em perturbação de controle de impulsos. E há uma relação, porque a Irina referiu que teve que fazer o desmame de um dos medicamentos, e, portanto, há, na verdade, aqui uma relação, ou pode haver uma relação entre os medicamentos anti-parkinsonianos, nomeadamente aqueles que são os agonistas da dopamina, e o desenvolvimento deste tipo de comportamentos. Uhum. Sim, 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 perfeitamente. Ou seja, a perturbação de controle de impulsos é um efeito adverso, portanto, especialmente marcante e especialmente associado precisamente aos agonistas dopaminérgicos e, portanto, a Uhum. sua, a sua prescrição que é sobretudo realmente em doentes não exclusivamente, mas portanto, sobretudo quando falamos em doença de Parkinson em pessoas mais jovens, muitas vezes a terapêutica há de passar também pela combinação com agonistas dopaminérgicos, portanto é um efeito adverso que temos que estar em conta e que temos que monitorizar e perguntar efetivamente à pessoa se está, enfim, se está em risco ou se está a desenvolver algum tipo de sintomas que levem a pensar nisso e, portanto, isso leva à sua ou ao desmame da medicação, ou à troca por outro, enfim, ou à titulação. Filipe Ramalho e Silva, a Irina partilhou aqui connosco a sua história, que tem obviamente sofrimento e bastante sofrimento subjacente. Eu imagino que não seja fácil a alguém que tem um diagnóstico de uma doença que já em si tem toda uma carga, que exige reconstrução e reconfiguração da vida, que não seja fácil reconhecer este problema. Como é que é, da sua experiência com pessoas com Parkinson, que recorrem ao seu apoio porque têm este problema? O tempo até chegar à consulta é um tempo demorado, muitas vezes a vida já. Ou normalmente é algo que é mais rápido porque os familiares notam que há ali um comportamento diferente. Como é que, se podemos ter aqui um padrão, não é? Pode não haver esse padrão. Estas questões das perturbações do controle de impulso são sempre complexas, quer sejam doentes de Parkinson ou não doentes de Parkinson, não é? Até porque nós estamos a falar de patologias que são, na sua base, muito parecidas com o que são as adições, não é? E algumas delas já classificadas à parte, como jogo patológico, como sendo mesmo uma adição, não é? E, portanto, elas em si já têm um estigma muito associado. Ou seja, nós já temos doentes a quem foi feito um diagnóstico de uma doença de evolução prolongada, a que o doente tem que se adaptar e que implica gerir não só as suas expectativas em relação ao futuro, em relação à sua autoimagem, em relação à perspectiva que tem de si próprio, como exige também uma adaptação a uma série de medicações com esquemas de tratamento complexos e que ainda por cima muitas vezes se associam a efeitos secundários que não são previsíveis ou que não foram acautelados, nomeadamente estes do controle de impulsos. Na verdade, na prática clínica, aquilo que se verifica é que muitas vezes estes assuntos aparecem depois de já haver uma relação terapêutica muito bem estabelecida por pessoas que vêm por outras questões ou por quadros mais depressivos
ou por questões de gestão de conflitos familiares, que muitas vezes advêm dos comportamentos que têm sido repetidos, sejam eles a hipersexualidade, sejam um jogo patológico, ou outros que podem trazer, de facto, grande conflituosidade na família. Acresce a isto que muitas vezes, como há uma certa euforia associada ao comportamento e um bem-estar, não é? Porque é isto que traduz o impulso, é a dificuldade em resistir a uma determinada vontade, a um processo de decisão, a um determinado comportamento que nos traz prazer, hum, e que, portanto, não há grande crítica, não é? Muitas vezes, havendo crítica, associa-se a vergonha e ao esconder. Portanto, não é fácil, eu Uhum. diria que tardiamente, e por isso é que provavelmente detectar precocemente e questionar diretamente os doentes em relação a este tipo de problemas em consultas é cada vez mais pertinente, não é? Exatamente seguindo esta linha de raciocínio de que é muito importante falar atempadamente e prever eventualmente que isso possa acontecer para que os doentes e familiares fiquem alerta, eu ia perguntar ao Rui Araújo se há fatores de risco para desenvolver este tipo de comportamento, tendo em conta que há uma diversidade grande de personalidades, de pessoas com Parkinson, não é? Não têm todos o mesmo perfil, mas há aqui alguns fatores de risco ou não? Sim, 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 existe. Ou seja, pessoas, aquilo que nós estamos um bocadinho mais atentos e aquilo que a gente tenta, pronto, tenta estar um bocado mais alerta são pessoas jovens, pessoas do género masculino, portanto, em que há uma tendência aumentada para este tipo de circunstâncias. Isso já há uma história de adição prévia, nomeadamente, por exemplo, se há tabagismo, se há algum tipo de, no histórico, portanto, algum antecedente relacionado com o álcool, por exemplo. Ou seja, isso são considerados fatores de risco ou fatores, enfim, pré-mórbidos que aumentam a possibilidade de vir a desenvolver uma situação destas e, portanto, acaba por ser um sinal de alarme que nós temos quando estamos a decidir por uma terapêutica ou outra, enfim, pensar se é uma terapêutica de maior risco ou de menor, mas dizer que muitas vezes, quer dizer, ou seja, a medicação a gente precisa de introduzir, tendo em conta as limitações motoras e outras que a doença vai dando, e isso é uma questão muito, muito individual, porque cada doente tem o seu, a doença como se sabe, não é? Portanto, é marcadamente diferente de pessoa para pessoa e, portanto, muitas vezes é muito difícil de prever. Eu posso, alguns doentes que eu acompanhei e que vieram a desenvolver, alguns até, portanto, que eu acompanhava de forma muito próxima, quer dizer, que tinha o meu número de contacto pessoal, pronto, pessoas até que há uma relação terapêutica muito, muito longa e que desenvolveu uma perturbação de controle de impulsos que me passou completamente por debaixo do radar, em que não, ou seja, foi uma coisa só quando a situação foi de tal forma Uhum. impactante e que veio realmente essa tomada, esse juízo crítico, houve uma necessidade de recorrer a uma urgência de psiquiatria, portanto, só aí que o doente e eu, portanto, que tomamos consciência daquilo. Portanto, muitas vezes são fenómenos pronto, que podem passar por muitos deles, e não me querendo alugar mais, muitas vezes podem ser mesmo, passam por comportamentos, quer dizer, uma raspadinha ou tomar um Uhum. copo, digamos assim, é uma coisa perfeitamente social, perfeitamente aceitável, não é? Pois. E, portanto, isto pode passar por aí. Mas é algo que é dito aos doentes quando lhes é prescrita a medicação, é-lhes dito que eventualmente pode ocorrer este tipo de comportamentos ou nem sempre essa informação ah, É assim, é dada? pois, no plano de vista formal, é uma coisa que deve ser dita e que deve ser avisado, como qualquer Efeito medicamento que se adverso. introduz, enfim, a gente alerta para os possíveis efeitos, Sim. efeitos adversos. Acredito que possa ser uma coisa que às vezes possa escapar, mas pronto, são as limitações às vezes que estas questões têm, mas é efetivamente algo que se deve avisar o doente que isso pode acontecer e, sobretudo, estar alerta para as pessoas de risco para este tipo de circunstância. Irina, e no seu caso, quando lhe foi prescrita a medicação, foi-lhe dito que eventualmente poderia desenvolver algum tipo de comportamento compulsivo? Não. Eu acho que isso foi mais por eu ser profissional de saúde. Acho que houve Uhum. ali um pouco o pensar Assumiu-se que. que eu sabia. Uhum.
E há uma característica que eu nunca lia as bulas dos medicamentos, porque se eu lesse as bulas eu ficava doida e muito menos ir ao Google. Então preferi tomar a medicação e perceber como é que reagia o próprio organismo à medicação, e foi muito difícil fazer o reajuste da medicação, porque eu era muito sensível a muitos medicamentos, tinha várias alterações que tinha que alterar metades para quartos, andava sempre neste. Foi muito difícil aliás, em 13 anos eu tive várias situações de adaptação à medicação. Portanto, esta questão do jogo patológico passou-me completamente ao lado. E o que é certo é que, mesmo sendo profissional de saúde e ter trabalhado na área de psiquiatria, eu há uma coisa que a doutora Filipa disse e que eu também senti, é a falta de crítica relativamente quando se está em adição ativa. Eu, quando estava em adição ativa, eu estava completamente cega, cega, não tinha crítica relativamente a nada, e numa situação dessas, por acaso, tive um momento de lucidez e disse, eu estou doente. Eu olhei-me ao espelho e disse: eu estou doente e vou-me internar, vou pedir ajuda. E foi o que aconteceu. Há aqui uma pergunta no que eu andei a propósito do testemunho da Irina, e a pergunta é, penso que dirigida também para o Rui Araújo, se na verdade nós alterarmos, ou seja, a alteração da dosagem da medicação significa necessariamente que o comportamento compulsivo vai ser controlado. Basta alterar a dosagem ou isto implica substituição por outro medicamento? Eu posso responder. Não, ou seja, na maior, como se acha que este tipo de alterações estão muito relacionados realmente com a dopamina, nomeadamente a estimulação direta dos receptores através dos agonistas dopaminérgicos, o raciocínio é que, se a gente reduzir ou retirar a medicação, isso vai, portanto, levar à resolução do problema. Isso será verdade, talvez, na maioria dos casos, mas muitas vezes quando associado a outro tipo de estratégias, como aliás, como a Irina falou, relativamente, teve a fazer terapia, teve internada, ou seja, não é uma coisa. Depende um bocadinho da exuberância da manifestação. O tratamento passará, sem dúvida, por identificar algum agente causal, nomeadamente algum agonista dopaminérgico, e ver o que é que se pode fazer em relação à titulação. Se é razoável, na maior parte das vezes será necessário, portanto, reduzir ou retirar. Mas isso tem que ser equilibrado depois no outro plano farmacológico, ou seja, das necessidades que aquele doente tem relativamente à terapêutica dopaminérgica, nomeadamente à levodopa ou outros fármacos, e muitas vezes associado realmente portanto, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico muito, muito, muito próximo. Portanto, podem ser situações simples, mas na maior parte das vezes não são. Muito bem. Muito obrigada. Eu volto a lembrar quem está a assistir a esta Parky Talk que podem colocar questões e fazer os vossos comentários no Q&A, nas perguntas e respostas, e não no chat, por favor. Ahm, Filipa, relativamente, ainda voltando a esta questão, uma vez que não é uma situação fácil de resolver apenas com uma alteração da dosagem da medicação ou até com a substituição do medicamento por outro, eu gostava que nos dissesse quais são, que tipo de intervenções comportamentais ou psicológicas é que na verdade se têm revelado mais promissoras na abordagem desta perturbação do controle dos impulsos. Hum, Eu queria, se calhar, também começar por acrescentar aquilo que a Irina e o Rui foram dizendo, que, na verdade, a abordagem deste tipo de problemas não é fácil porque a própria compreensão do problema também não o é. Ou seja, isto é uma situação complexa que nós sabemos que pode estar associada à questão da medicação, mas também não é linear que a retirada ou a suspensão da medicação melhore.
nem que a medicação sempre o faça, e também não sabemos muito bem quais são os fatores contributivos da própria doença de Parkinson para este tipo de problemas, não é? O que nós sabemos é que há de facto muitas vezes um espectro de comportamentos que podem ser impulsivos, que vão desde a normalidade até ao patológico, não é? E portanto isto pode ter uma observação diferente por parte do clínico e por parte do doente e da família, e pode ter intervenções também diferentes, não é? E sobretudo em situações que podem ser de alguma forma mais manejáveis do ponto de vista psicológico, nós temos algumas intervenções, quer psicoeducativas, quer cognitivo-comportamentais, que parecem ter alguma evidência, tal como existe nos não doentes de Parkinson, para controle do comportamento. A parte psicoeducativa é sobretudo fundamental para o doente, mas também para a família, não é? Aquilo que o Rui dizia dos fatores de risco, por exemplo, também leva muitas vezes a que a família não interprete imediatamente como o comportamento impulsivo como sendo resultante da doença ou do tratamento, porque já haveria algum traço prévio de alguma impulsividade, de alguma procura da novidade e do desafio, não é? E, portanto, acaba por ser enquadrado quase na personalidade. E, portanto, muitas vezes explicar a origem do problema só por si já alivia muito do que é a conflituosidade e muito do que é o problema na família e individualmente, não é? E ajuda a ter maior crítica, aquilo que a Irina falava, não é? Quanto mais eu perceber porque é que isto acontece, mais eu consigo delinear estratégias para contornar a situação. Depois, na terapia cognitiva comportamental, nós trabalhamos emoções, pensamentos e comportamentos, o que é que desperta uma determinada emoção que leva a um determinado comportamento e tentamos encontrar formas alternativas de o ver. Um bocadinho como a Irina também falava no início, de que a compulsividade do comportamento dela tinha quase uma vontade de preencher o vazio, não é? E perceber de onde é que vem esse vazio, o que é que nós queremos preencher, quais são as emoções que estão aqui associadas, também nos ajuda a gerir o problema de outra forma. Oh, Irina, exatamente por causa disto, porque é muito importante identificar momentos, fatores de stress que podem eventualmente desencadear a compulsão, não é? No seu caso, não querendo obviamente que também partilhe connosco tudo aquilo que terá acontecido, mas no seu caso detectou algumas situações ou alguns comportamentos, alguns fatores de stress específicos que pudessem desencadear essa compulsão? Assim, eu agora, tendo em conta o conhecimento que tenho, consigo perceber que qualquer situação que gere stress, Uhum. uma situação familiar, uma situação do trabalho, tudo que possa gerar eu, felizmente não tenho tendência para a parte depressiva, mas que ajuda um bocadinho, mas de qualquer maneira, a ansiedade, a própria ansiedade, que eu sou uma pessoa com ansiosa, um, pode levar, agora poderá levar-me a pensamentos de jogo, mas naquela altura eu não me conseguia me perceber, Uhum. porque era o fator era mesmo uma situação de compulsividade que não se consegue ter o discernimento nem a crítica, Sim. não Mas se, agora sim, não é? Agora consegue olhar, olhando para trás, consegue perceber sim, assim, que a porque ansiedade e o stress poderiam ser motores de. Eu eh, agora, eu agora estou altamente vigilante, não é? Eu agora tenho estratégias que para já aprendi a conhecer melhor o meu autoconhecimento relativamente à parte psicológica, foi muito difícil eu conseguir perceber o que é que estava por trás destas compulsões. E depois, há uma eu participo em grupos de autoajuda de jogadores anónimos que me ajudam imenso a trabalhar o programa, porque o programa não é só deixar de jogar, mas
tornar-nos uma vida mais saudável e trabalhar os nossos defeitos de caráter e ter uma melhor qualidade de vida. É um programa altamente bem estudado e muito bem conseguido. E quando eu saí da clínica, entrei nessas reuniões em Portugal, de jogadores anónimos, grupos de autoajuda, que entretanto não me identificava muito porque não me estava a surtir assim muito efeito relativamente aos pensamentos e optei por fazer a recuperação na Irmandade do Brasil. E estou lá há cerca de 10 meses, portanto já estou a prestar serviço e é necessário, realmente é necessário essas reuniões para perceber e fazer-nos lembrar o que é que nós passamos enquanto jogadores. Porque isto é uma adição, é uma doença reconhecida, portanto, pela psiquiatria. Eu tornei-me adita, uma pessoa com outra doença. É isso que eu tenho que pensar. Pois, eu estava a pensar nisso, não é? Ou seja, há a doença de Parkinson e depois há esta perturbação que também que ainda adoece mais a pessoa. E eu queria perguntar à Filipa, o que é que um familiar, um amigo, deve fazer quando se apercebe de que aquele comportamento, e mesmo que a pessoa já tivesse traços de compulsividade anteriores ao diagnóstico da doença, e por acaso era uma pergunta que de repente me surgiu, se eventualmente as pessoas podem ter comportamentos, este tipo de perturbação, antes do diagnóstico e já ser uma manifestação da doença e não um efeito adverso da medicação, não sei se cientificamente há alguns dados sobre isto. Fica aqui a pergunta, mas agora voltando a esta questão, o que é que deve um familiar ou um amigo fazer quando se apercebe que há um comportamento que não é, que está a causar sofrimento e que não é habitual e que não está dentro da normalidade, digamos assim? Primeira coisa, como sempre em todas as circunstâncias, não julgar, não é? Primeira coisa é uma atitude mais Não te empática, colocares. Uhum. tentativa de aproximação e de tentar perceber, juntamente com a pessoa, o que é que a leva a fazer a ter aquele comportamento, o que é que ela gosta naquele comportamento, o que é que ganha com aquele comportamento, e de alguma forma perceber se há alguma margem para introduzir um passo para a mudança, não é? Porque se as pessoas estiverem absolutamente resistentes à mudança, às vezes não é de todo útil impormos uma vontade de agora tens mesmo que fazer isto porque é muito importante para ti. Se a pessoa não sente que é importante, não o vai fazer, ou se a pessoa sente que não consegue, não o vai fazer, não é? Portanto, passa muito por nós conseguirmos encontrar a brecha para fazer a pessoa notar que às tantas o comportamento não tem esses benefícios todos, muito pelo contrário, não é? Obviamente que estamos a falar de níveis diferentes de impulsividade, se estivermos a falar de uma situação muito descontrolada, imaginemos de jogo patológico com dívidas, situações de hipersexualidade com risco para a pessoa, etc., pode muito bem ser necessária alguma conversa com os clínicos assistentes, no sentido de alertar para o que se está a passar e tentar uma abordagem com o doente para algum tratamento específico, não é? Uhum. Normalmente os pacientes que chegam à sua consulta com este tipo de perturbação são encaminhados pelos neurologistas, são encaminhados por médicos de família ou são eles próprios que pedem este apoio. Neste grupo específico dos doentes de Parkinson, eu diria que Parkinson. são sobretudo os neurologistas a orientar. Uhum. Nem sempre por questões de perturbações de controle de impulso, isso são coisas que depois acabam por surgir na análise clínica da situação em particular, não é? Mas praticamente na totalidade por neurologistas, sim. Portanto, os amigos e familiares que detectarem alguma perturbação deste tipo, a primeira coisa é não julgar, fica aqui essa dica. Eu também estava aqui a pensar que a Irina, sendo profissional de saúde, levantou aqui uma questão muito interessante, que é quando os profissionais de saúde adoecem, os colegas podem assumir que o profissional de saúde, sendo profissional de saúde, já sabe muitas coisas
sobre a doença, sobre os efeitos secundários, e na verdade, os profissionais também são sempre doentes únicos e singulares, não é? E enquanto pessoas com doença precisam dos mesmos cuidados e da mesma informação, se bem que a possam processar de outra forma, obviamente. Mas, portanto, por um lado, não julgar e, por outro lado, não impor, porque a pessoa pode não estar capaz de, não é? Não impor Uhum. limitações que não vão ter. E, portanto, no fundo, é procurar apoio psiquiátrico e apoio junto Sim, do médico neurologista que acompanha, não é? É isso. sim. Neste caso em específico, eu diria, como neurologista, que será a melhor pessoa para avaliar a situação clínica e para orientar para Encaminhar. para o profissional que achar que é mais indicado, não é? Muito bem. Nós temos aqui também um outro ouvinte que nos está a acompanhar e que diz que no caso, no seu caso, identifica perda de impulsividade, não, perda de controlo, mas não tem como anular os impulsos. Portanto, o que ele diz é que a medicação despoleta a compulsividade e a impulsividade é necessária para o tratamento de Parkinson. Então gostaria de saber porque é que não existe médicos especialistas em Parkinson em Portugal. Não, existe. Existem médicos especialistas em Parkinson. Temos aqui dois exemplos de diferentes especialidades. Há o médico neurologista especialista em Parkinson, há na área da psiquiatria enfoques orientados com especialidade para o Parkinson e para doenças neurodegenerativas. Portanto, doenças do movimento, portanto, existe. A resposta é existe e temos aqui dois exemplos. Um, Há outro testemunho que diz que, para além dos comportamentos compulsivos, também pode dar-se o caso de haver alucinações, e as alucinações também são um efeito adverso da medicação, porque a pessoa que partilha este testemunho diz que esteve mais de um ano assim, portanto, com compra de roupa, jantares dispendiosos e também alucinações, mas como vivia sozinho, não se apercebia da gravidade da situação. Uhum. Hum. Sim. Identificam o medicamento como tendo expultado o comportamento compulsivo, nomeadamente o ropinirol, Uhum. e relativamente às alucinações, desapareceram, mas com um antipsicótico diário. É. E, portanto, ele gostaria de alertar para o problema das alucinações que potenciam comportamentos compulsivos ou impulsivos e a pessoa, portanto, e que é grave, obviamente. Não sei se querem comentar. Filipa? Não Rui? sei se quer começar o Rui ou... Não, Sim? é igual, mas sim, só para dizer que as alucinações podem ser, ou seja, as alucinações é um fenómeno, pode acontecer, pronto, na história natural da doença de Parkinson, pela evolução e pelo facto, é um bocadinho a outro espectro também de alterações, nomeadamente de alterações neuropsiquiátricas, nomeadamente cognitivas, que podem surgir, ou seja, as alucinações podem surgir pela evolução da doença, tendencialmente doenças portanto, muito tempo de evolução e já no contexto, possivelmente, também de outras queixas cognitivas, mas pode efetivamente ser um efeito adverso da medicação e aí não, podem não ser só os agonistas dopaminérgicos, mas também os outros, os anticolinérgicos, os inibidores da monoaminoxidase, portanto, outros que podem estar a contribuir para esses aspectos. E, portanto, as alucinações pode ser outro fator que muitas vezes é gerido também pelo ajuste medicamentoso, se isso for possível, ou então precisamente pela introdução muitas vezes de um antipsicótico, que poderá ser necessário para controlar algum tipo desses fenómenos. Filipa? Mais algum comentário em relação a Era um esta bocadinho situação? isto, não é? Sim, sim, muito provavelmente nestas circunstâncias temos mesmo que associar um antipsicótico, tentamos sempre que seja em doses baixas, porque os antipsicóticos depois têm o efeito de piorar a sintomatologia de Parkinson, não é? Ou podem fazê-lo. Portanto, estamos sempre aqui a trabalhar neste equilíbrio, para dizer, quando estamos a falar dos efeitos da medicação do ponto de vista negativo, temos também que os pensar do ponto de vista positivo, não é? Porque, na verdade, os doentes não podem ficar sem eles. Portanto, muitas vezes esta multidisciplinaridade acaba por trazer vantagens, por permitir uma maior finura neste tipo de ajustes, para benefício do doente, ou seja, manter um tratamento para o Parkinson mais eficaz, ao mesmo tempo que controlamos alguns dos efeitos secundários.
Isso leva-nos à nossa velha questão, sobre a qual já falámos várias vezes nas nossas Parky Talks, que é a necessidade premente de ser implementada uma equipa interdisciplinar no momento do diagnóstico, de ser acionada uma equipa interdisciplinar no momento do diagnóstico, que pudesse, na verdade, permitir que a pessoa com Parkinson pudesse facilmente receber apoio de diferentes áreas, não é? Mas isso ainda não é algo muito fácil. Teve experiência, eu sei que esteve em Londres, não, em Inglaterra, Uhum. sim, esteve em Não, Londres. sim. Há diferenças no acompanhamento doentes de Parkinson, noutros Há países, em diferença. termos de interdisciplinaridade ou não? A verdade é que o centro onde eu tive a oportunidade de trabalhar era terciário, ou seja, o centro de referenciação dos doentes mais complexos a nível nacional, não é? Isso No já Reino havia Unido. essa interdisciplinaridade, não é? E não era feito de outra forma sequer, portanto, até com consultas muitas vezes sequenciais de neurologia, passavam para a psiquiatria, da psiquiatria para a medicina física e reabilitação no mesmo dia, por exemplo, com avaliações sistemáticas e em grupo da situação clínica nos doentes neuropsiquiátricos em geral, não é? Para além de permitir muitas vezes até nas questões dos internamentos, que o internamento fosse também ele multidisciplinar, não é? Fosse um internamento não na neurologia ou na psiquiatria, mas Uhum. neuropsiquiatra. Rui, mas já há mais interdisciplinaridade integrada no Sistema Nacional de Saúde ou continuamos a ter que recorrer ao apoio, a outros apoios extra? Pois, eu acho que depende. Eu acho que há um esforço grande de todos os envolvidos, para que isso seja possível. Agora, a verdade é que, pronto, ou seja, sabemos que existem dificuldades, ou seja, existe um número elevado, de pessoas que procuram e que precisam de ajuda nesse aspecto, e muitas vezes a manta pode ser curta para todo lado. Eu acho se for dada a oportunidade à maior parte das pessoas, todos nós estamos mais confortáveis a trabalhar em conjunto, em termos um psiquiatra a quem podemos recorrer, um psiquiatra que tenha um neurologista em quem Fisioterapeuta? confie, que seja um contacto direto, e portanto, mas isso, eu acho que toda a gente sabe em papel o que é melhor Uhum. para as pessoas, mas existem limitações várias que davam seguramente um outro Parky Talk, Ok. para isso, Daria mas uma outra Parky Talk. Há sim. aqui uma questão interessante que tem a ver com as alterações de sono, que foi, aliás, um dos temas, foi o tema da última Parky Talk, da penúltima Parky Talk. A questão é, há a compulsão e a impulsividade quando os doentes estão acordados e quando estão a dormir há um outro tipo de comportamento, de pesadelos, de sono mais Agitado. perturbado, em que as pessoas falam, gritam, inclusivamente podem até, enfim, ser fisicamente até violentas. Uma coisa está associada à outra. Esta compulsividade no estado acordado está ligada a esta atividade durante o sono. Há alguns estudos que associam as alterações de comportamento durante o sono no Parkinson a transtornos de controle de impulso, não é? Ah, Mas ou estar uma coisa relacionada com a pode outra. estar uma coisa, alguns estudos indicam que sim, mas Hum. cai um bocado com a questão dos fatores de risco, não é? Às vezes ainda não podemos dizer que seja assim linearmente, mas parece haver. Quais são os desafios, mais comuns que são enfrentados pelos pacientes quando tentam? O que é verdadeiramente um desafio quando um paciente pede ajuda, por exemplo, a Filipe Ramalho e Silva ou ao Rui Araújo, nesta situação? Quais são os principais desafios? Penso que alguns deles já falamos, não é? A questão do preconceito, Do da impacto dificuldade em emocional. assumir, não é? Mas há outros desafios, não sei se depois a Irina também quer partilhar connosco algumas das estratégias que entretanto foi descobrindo para lidar com esta situação e quais foram os grandes desafios que enfrentou, mas perguntaria primeiro à Filipa e ao Rui se querem identificar alguns dos desafios que os pacientes com Parkinson enfrentam.
quando tem de lidar com este tipo de perturbação? Eu diria que do ponto de vista psiquiátrico são sobretudo esses, não é? Os desafios são trabalhar a consciência para o problema, o trabalhar a adesão ao tratamento, o reconhecimento de uma doença psiquiátrica ou de uma complicação psiquiátrica Uhum. numa doença já ela complexa e que, portanto, não era necessário haver mais um add-on, não é? De acrescento de peso. E, sobretudo, eu acho que é, sobretudo, difícil lidar o doente e mesmo os técnicos com a família, não é? Porque muitas vezes a interpretação da família é uma, a interpretação do doente é outra, há ali nem sempre estão em sintonia, quer porque há uma falta de crítica no doente, quer porque há uma reatividade muito grande por parte da família, e portanto muitas vezes é por aí nos cuidadores que nós temos os grandes desafios, eu acho, do ponto de vista terapêutico. Sim, eu. Irina. Ah, sim, desculpe, Rui. Não, 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 era isso, Não, era não, tipo, não, peço desculpa. não, era só para dizer que no essencial é exatamente eu também subscrevo o que a Filipa disse. Eu posso só acrescentar que nos casos em que acompanhei com este tipo de circunstâncias, aquilo que em retrospectiva eu se calhar teria feito diferente, teria insistido um bocado mais porque, nas consultas de seguimento, ou seja, porque uma pessoa está muito sensibilizado para o efeito adverso quando introduz um medicamento e depois parece que passado de consulta para outra consulta, isso já não é um problema, ou pelo menos já não é aquela questão que está em cima da mente. Isso, aquilo que eu pensei para mim era se eu tivesse sido um bocado mais proativo nos tempos a seguir a esse follow-up curto, digamos, em que uma pessoa pergunta ativamente isto, se existiria assim alguma alternativa. Possivelmente não, mas pronto, mas no fundo é isso. Portanto, esse acompanhamento mais próximo no tempo, não é? Poderia ser uma forma de pelo menos, sinalizar antes que a situação se agrave. Irina, estratégias para lidar com este problema. Eu sei que fez, portanto, psicoterapia e está num grupo de apoio para este tipo de comportamento compulsivo, que não é obviamente específico dos doentes de Parkinson, mas há algumas estratégias que têm desenvolvido que possam ser úteis para quem nos ouve. Claro que cada caso é um caso, mas eventualmente poderá haver aqui algumas dicas que sejam importantes para quem está a acompanhar esta Parky Talk. Antes de responder, Susana, gostava só de comentar aqui a situação da adição, porque é muito socialmente mal entendida pela sociedade e pelos familiares, porque não conseguem fazer. A adição é considerado um vício, é como se fosse um vício em que onde está integrado os vícios tabagismo, álcool, cocaína, ou seja, quando se está a fazer um tratamento numa clínica, está-se a fazer o tratamento de uma adição que o jogo também desenvolve essas alterações neurológicas e a nível cerebral, não é? Não é à toa está-se cerca de 3 meses numa clínica, não é? É o tempo que acho que os médicos saberão mais do que eu, é o timing em que o cérebro começa a responder à contrariedade. Um, a partir do momento que estamos integrados, eu fui um pouco resistente. Eu sabia que estava doente, mas fui um pouco resistente à terapia, porque a terapia engloba uns passos que me faziam ali uma determinada confusão. E andei ali um pouco a procrastinar, um pouco a projetar, não tive apoio familiar. Tive o apoio familiar de algumas pessoas, outras pessoas não compreenderam até hoje.
amigos também não, portanto, socialmente não é visto como uma doença, é visto como um vício, é pejorativo, acaba por influenciar na própria profissão, na própria sociedade, em tudo. Aquilo que a imagem que uma pessoa tem depois é completamente passada por uma pessoa como se estivesse consumindo droga. É exatamente a mesma coisa. Aliás, qualquer adição, qualquer adito, uma pessoa adita é socialmente mal aceite. E não é reconhecido como uma doença. Mesmo profissionais de saúde que eu tenho na família nunca aceitaram isso como uma doença. E porquê? Porque após a instalação desta doença, nós tornamos-nos umas pessoas completamente diferentes, pessoas manipuladoras, pessoas que mentem, pessoas que faz parte da doença e não da recuperação. E não conseguem perceber, agora, por exemplo, os meus pais agora já conseguem perceber, porque eu fiz que eles presenciassem em algumas reuniões para familiares, porque os familiares também ficam doentes, não é? Também temos que perceber isso. E o que é que eu faço, o que é que eu neste momento faço para, para, para evitar o que nós chamamos de uma primeira aposta ou para evitar as compulsões cruzadas, porque o problema também é esse, acaba uma, pode começar outra, e temos de estar alerta para esse tipo de coisas. Pode haver, como já uma propensão para a compulsividade, tem que estar muito alerta e policiar muito bem relativamente a essas questões. O facto de prestar serviço no Brasil e abrir um grupo também de jogadores anónimos em Portugal, agora, há cerca de 3 meses, para dar apoio, porque cada vez mais os jogos são incentivados nas redes sociais, cada vez mais nos intervalos dos jogos de futebol é o que se vê, é tudo o que seja publicidades de casinos e coisas assim, que incentiva as pessoas não sabem, não estão alerta. E o que é que eu faço? Contrario-me tudo o que eu começo a pensar que seja que pode me levar a uma compensação e que me leva a uma compulsão. Portanto, como já está alerta, já sabe que eventualmente, e já reconhece, não é? Que era aquilo que a Filipa dizia, já reconhece o comportamento como sendo um comportamento que vai Exato, causar dano, já é exato. capaz de desconstruir. Eu, por acaso, a propósito disso, Irina, peço desculpa, só porque estava aqui um comentário no Q&A, uma pergunta no Q&A interessante, de alguém que teve esse problema, portanto, de compulsividade, diz que conseguiu sozinha, resolver o problema, mas agora está a pensar se eventualmente ele não poderá voltar. Portanto, é aquele medo de, numa situação dessas, em que a pessoa identifica o problema, até acaba por o controlar, mas deve de qualquer forma comunicar ao médico neurologista e arranjar um apoio psiquiátrico para que fique verdadeiramente resolvido ou não? É a pergunta que está aqui. Posso responder sem dúvida. Só um minuto. Sim, a Irina, eu vou já, Irina, só deixar o Rui e a Filipa, vou já aí outra vez. Sim, acho que a Irina ia responder aquilo que eu, Sim, que eu vou responder, que é sim. Provavelmente não necessariamente para acompanhamento psiquiátrico, dependendo, claro, se o psiquiatra fizer psicoterapia, pode ser, se não, pode ser só um acompanhamento psicoterapêutico e, psicoterapêutico. e sinalizar ao neurologista. Aliás, uh, o acompanhamento psicoterapêutico não tem que ser um acompanhamento para tratar o problema, pode ser para desenvolvimento pessoal, não é? Uhum, muito Para bem. identificar algumas dificuldades e estratégias para lidar com elas. Portanto, fica aqui também a dica, que é muito importante procurar esse apoio. Rui, não sei se também queria comentar. Não, no fundo é isso, ou seja, é dizer que nós da nossa parte é sempre aquela questão de procurar aqui um equilíbrio que se a gente olhar para estes sintomas
da doença, portanto, como uma balança, ou seja, que temos a mais de uma determinada coisa e temos a menos de outra, o nosso papel é procurar, como a Filipa já apontou há bocado, uma imagem feliz, ou seja, é sempre este balanço, de forma a ver quais são os. Porque praticamente em toda a neurologia, ou muitas das nossas doenças que nós tratamos, acaba por ser assim, ou seja, identificar o sintoma que é mais impactante, ou seja, aquele que é prioritário e que merece uma atuação mais rápida possível e muitas vezes quando surge uma perturbação do controle de impulsos é realmente ela que domina toda, porque estamos a falar de uma situação potencialmente muito grave e muito disruptiva para o próprio, com, enfim, com questões financeiras, questões pessoais, divórcios, separações, dívidas, quer dizer, estamos a falar de uma gravidade extrema e, portanto, quando ele surge realmente é prioritário e fazemos tudo para tentar controlar isso, sabendo que sabemos que vamos desequilibrar uma balança e, portanto, depois vamos ter que compensar e vamos ter que ser bons e às vezes um bocadinho imaginativos e contando sempre realmente com a resiliência do doente, que é para isso que que estamos aqui. Essa resposta também vem, e agora já passa a Irina, essa resposta vem também como resposta a uma questão que foi aqui colocada, que é como é que nós sabemos, nós, as pessoas qualquer pessoa que desenvolva um comportamento compulsivo, como é que sabe que deixou de ser apenas uma mera atividade social, de hobby, de passatempo, e passou a ser e passou a ser uma compulsão. E eu penso que o Rui respondeu dizendo torna-se tão grande que ocupa toda a vida, não é? Ou seja, o problema, a adição, o vício é tão grande que passa, na verdade, a perturbar a relação com familiares, com amigos, profissionalmente, não é? A Irina ia responder que naquele caso, se a pessoa teve o problema, conseguiu controlá-lo, mas de qualquer forma deve sempre comunicar, é isso? Aliás, deve sempre comunicar e tem que estar sempre atento. É um exercício, exatamente como se toma a medicação para a Parkinson, é um exercício diário. Se vem algum momento de fragilidade emocional, é estar em alerta. Se houver um momento de stress, é estar em alerta. É isso que eu aprendi e que o programa, acho que é um programa, eu não sei qual é que é a opinião da doutora Filipa, mas na minha opinião, é um programa que deveria ser até haver dar a conhecer nas escolas, porque é um programa que não é só para a adição propriamente dita, mas é um programa para a vida, em que ajuda-nos a ter uma qualidade de vida muito melhor, não é só deixar a adição, mas trabalhar o nosso autoconhecimento perante as diversas adversidades de vida e ter um acompanhamento terapêutico a nível, não digo de psiquiatria propriamente dita, mas a nível de psicologia. Portanto, a minha psicóloga, por acaso ainda hoje me ligou a perguntar como é que estava, faz-me um feedback, eu própria vai-se às clínicas fazer-se as partilhas para motivar as pessoas a terem esperança que isto resulta, mas as recaídas são muitas. As recaídas são muitas e é preciso ter muita atenção e estar muito alerta relativamente a essa questão. Portanto, não é só chegar a fazer os 3 meses é muito fácil porque estás dentro da clínica e não tens estímulos externos. A partir do momento que se tem estímulos externos, um, eu quando saí O da risco o A risco aumenta. perspectiva na vida, não é? é muito grande, o contato com a realidade é muito grande, porque está-se com problemas financeiros, está-se com problemas familiares, ou seja, vem o stress todo que pode impulsionar uma recaída logo ali à saída da clínica. É quase um bocado isso. Por isso é preciso ter muita atenção quando a adição já está instalada, tem que se ter consciência que está-se perante outra doença e que é controlável, mas temos que haver a tal resiliência que o doutor Rui falou, é verdade, a resiliência e muita percepção de nós próprios perante as situações. E para mim, a melhor terapia tem sido os grupos de autoajuda, porque eu, ao ajudar, estou-me a recuperar a mim mesma. E não há especificamente, Irina, peço desculpa de interromper, mas a propósito dos grupos de autoajuda, não há grupos
de autoajuda especificamente para comportamentos compulsivos em doentes de Parkinson, não é? Ou seja, o que a Irina tem é um grupo de autoajuda para jogo, é isso? Sim, sim, sim. Para o problema do Embora, jogo. embora, já surgiu de situações com Parkinson, e pronto, eu aí já estava em alerta e reencaminharam para mim, não é? Lá está. Às vezes a falta de informação é que a partir do momento, é isto que eu gostaria de deixar bem claro, é que a partir do momento que a adição está instalada, nós perdemos a percepção de muita A coisa realidade. e Uhum. da realidade. Eu tive aquele flash de lucidez que me fez realmente pôr a ação naquilo, porque é muito difícil a aceitação. Para já uma pessoa que tem uma doença já por si só crónica e aceitar que está com outra doença não é fácil. Mas tem que ser, não, 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 aqui, Não, aqui o remédio para mim é as reuniões. É o melhor remédio, é as reuniões e a autoperceção de nós próprios. muito bem, são importantes conselhos que ficam aqui para quem tem eventualmente um problema semelhante. Eu ia pedir à Filipe e ao Rui se gostariam de, antes de finalizarmos, se gostariam de deixar mais alguma informação que considerem relevante no que diz respeito a estes comportamentos compulsivos na doença de Parkinson. E deixem-me que vos diga que, na verdade, é extraordinário. É extraordinária a exigência que é pedida aos médicos e aos profissionais de saúde em geral que lidam com a doença de Parkinson, como também com outras doenças neurodegenerativas, porque é necessário uma reinterpretação constante, não é? Dos sinais e dos sintomas. E este equilíbrio entre a medicação e tudo o resto que é preciso continuar a gerir, exige aqui também uma chamada para dentro do processo terapêutico da família e dos amigos, não é? Que não sei se é sempre possível. Sim, eu posso começar. Sim, sim, é isso, ou seja, nós quando, isto é obviamente nós na consulta muitas vezes temos o doente, mas isso, quer dizer, muitas vezes não é só o doente, é o cônjuge, é os filhos, é a família, e portanto isso tem sempre que ser levado em conta e este tipo de circunstâncias, pela natureza dos problemas que levantam e pela disrupção que causa, ou seja, que muitas vezes extravasa o próprio, ou seja, é disrupção na família, é as alterações financeiras, é as relações interpessoais, tudo isso, portanto, como a Filipa frisou há bocado, é mesmo isso, ou seja, acaba por ser absolutamente necessário, se queremos levar as coisas a bom porto, que a gente perceba qual é a rede de suporte daquela pessoa e, portanto, envolver a pessoa e os seus e a sua rede mais próxima na tomada de decisões e na gestão. Filipa? Sim, eu acho que é um trabalho fundamental com os cuidadores, com os familiares, que tem que existir sempre. Eu acho que há aqui um paralelismo entre o trabalho que o neurologista faz, como o psiquiatra faz, que é um acompanhamento a longo curso, não é? Que nos dá um conhecimento do paciente e da família, eh, que por um lado é exigente, sim, mas por outro também nos dá acesso a informação que pode ser vital e importante para mantermos o doente bem, ou seja, isto é uma aliança que nós temos que fazer muito grande, em equipa, para permitir que manter a resiliência dos doentes e da família e dos terapeutas e dos clínicos também, não é? Porque no fundo nós também precisamos de ir lidando com frustrações, com esta questão que o Rui estava a dizer, de precisarmos de manter a persistência. Pode parecer que está tudo bem, mas se calhar nós temos que continuar a escutar e tentar perceber se está mesmo tudo bem. E nesse aspecto é desafiante, mas eu acho que também é aliciante e desafiante, não é? Pois, é isso, é aliciante. Só antes de passar à Irina, e vamos fechar porque já estamos em cima da hora,
Recordo-me que no início, quando falou do programa de psicoterapia, de apoio psiquiátrico, e nomeadamente a psicoterapia, falou num triângulo de 3 vértices, acho eu. Penso que falou em 3 polos que são importantes de agir sobre para que a compulsão, por exemplo, do jogo possa ser tratada. E falou em 3 dimensões da vida da pessoa que devem ser foco de atenção. Não, enfim, agora se calhar já está fora do nosso radar, mas no fundo, quando uma pessoa vai pedir apoio psicológico, em psicoterapia ou psiquiátrico, numa situação mais complicada em que é preciso também ajuda medicamentosa. Quais são, como é que esse programa é estruturado? Portanto, o que é trabalhado nesse programa de apoio para resolver problemas como a adição ao jogo? Me está a perguntar a mim ou à Irina? Desculpe, Não, que eu não não, percebi. à Filipe, à Filipe. É para mim. Eu estava a perguntar à Irina, desculpe. Há sempre um trabalho nos programas, há programas que são estruturados, não é? A grande característica da terapia cognitiva comportamental é sobretudo essa, tem um certo número de sessões estruturadas, muitas vezes feitas em grupo ou individual, e cada sessão tem um foco específico, e que pode ser, começa muitas vezes com a psicoeducação do próprio, acerca do que é a doença, compulsão, impulsão, e de como é que ela pode impactar na vida, e depois também sessões que permitem esta psicoeducação para a família, passando seguidamente para a análise do comportamento, que é um bocadinho o que nós fazemos neste tipo de problemas, não é? Que é identificar qual é a emoção que está associada àquela situação Exatamente. É isso. específica, o que é Uhum. qual é o pensamento que se associa a seguir, qual é o comportamento que se segue, não é? E através dessa análise tentar identificar quais são os fatores que me levam a um determinado caminho, como é que eu posso gerir algumas emoções, por exemplo, falando naquilo que a Irina tinha falado, maior ansiedade ou maior stress. O próprio programa inclui tratamento, técnicas de relaxamento, mindfulness, etc., que ajudam a gerir as emoções de outra maneira e formas de combater os pensamentos que são disfuncionais, não é? Que são os Uhum. pensamentos que nos levam a tomar atitudes que não são desejáveis para nós próprios, não é? Muito bem. Muito relevante. Irina, ficaram aqui várias ideias que eu acho que são fundamentais, mensagens para a família, para os amigos, nomeadamente para a família, de não fazerem, que a Filipa também sublinhou, e o Rui também, não fazer juízos de valor, e, no fundo, tomar partidos que levam a pessoa a afundar-se em vez de conseguir recuperar, reconhecer o problema e ajudar a pessoa a reconhecer o problema e reconhecê-lo como uma doença, não é, Irina? E não apenas como um mau feitio, mau caráter ou outra coisa qualquer que as pessoas normalmente associam à questão dos vícios e, portanto, das adições, mas na verdade saber ver e saber olhar e saber ver como uma doença. E depois pedir ajuda, e saber pedir ajuda também é importante, não é, Irina? É, sem dúvida, saber pedir ajuda o que é que o que é que se recomenda quando se tem o pensamento para a compulsão, ou, neste caso do jogo, é ligar imediatamente a alguém. Há um apadrinhamento entre iguais, não é? Até ao próprio profissional de saúde que segue a pessoa, é ligar imediatamente para desviar esse pensamento. É logo a primeira coisa. Depois, há aqui uma situação que também gostaria de salientar, é que a questão da adição, e não desvalorizando a parte do Parkinson, porque geralmente nas reuniões quem não tem Parkinson diz que a doença é do pescoço para cima. Eu digo que a minha doença é do pescoço para cima e do pescoço para baixo. Portanto, tenho aqui estas componentes que tenho que controlar muito bem. Mas que a adição é uma doença que é progressiva, é fatal, é silenciosa, porque as pessoas são muito manipuladoras e conseguem dar a volta ali a muitas situações, até próprios familiares, e
e é potencialmente fatal, porque leva ao suicídio, pode levar a ideações suicidas e a suicídio que tem havido cada vez mais. Eu gostava de alertar esta questão no meu entender e como profissional de saúde, acho que realmente a organização de uma equipa multidisciplinar com um psiquiatra, com um neurologista, com uma associação de psicologia e depois até de reabilitação, um conjunto multiprofissional para as doenças do movimento que para alertar na atualidade o jogo está a minar tudo. Eu sinto isso porque todos os dias recebemos pedidos de ajuda na linha de ajuda e realmente é uma realidade que os profissionais devem estar alerta logo porque a partir do momento que a adição está instalada, nós conseguimos manipular e conseguimos esconder isso. Fica também aqui um alerta, Irina, que foi referido no início, e temos aqui uma mensagem também de alguém que se apresenta como seu cuidador, o alerta para que nas consultas de neurologia e no acompanhamento que é feito, até inclusivamente nos próprios centros de saúde, ou outros profissionais de saúde que eventualmente entrem dentro deste círculo terapêutico que é requerido, que alertem a pessoa com Parkinson de que eventualmente pode vir a desenvolver determinado tipo de comportamento e que esse comportamento pode ser verdadeiramente disruptivo e que, portanto, é bom que seja sinalizado atempadamente, não é? Portanto, há essa questão. Eu não vou entrar aqui depois nas questões de eventualmente poder ter que se pedir aos profissionais de saúde que não fizeram justificações porque é que não o fizeram e haver aqui um pedido de mais alguma coisa, porque estamos já no fim e penso que não é a altura certa para isso, mas fica aqui também esse alerta. Depois há aqui uma mensagem no Q&A, uma mensagem para o Dr. Rui Araújo, a dizer que vai deixar saudades. Enfim, fica a mensagem. Eu passo que aposto que sei quem é, mas não vou dizer. É anónimo, portanto, nem nós conseguimos ver o nome, mas fica aqui a mensagem de que vai deixar saudades. É sempre bom, eu acho que a beleza colateral, de qualquer doença é de facto o bom e a boa qualidade das relações que se estabelecem entre doentes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. E acho que, na verdade, nós temos testemunhado isso aqui na Young Parkies Portugal e nestas Parky Talks, e, portanto, a nossa gratidão a todos e uma gratidão especial aqui à Irina por ter partilhado, por ter dado o seu testemunho. Ficam algumas questões relativamente ao que fazer no contexto profissional, porque a Irina ainda por cima é profissional de saúde e tem a coragem de assumir e teve a coragem de assumir o seu problema. Outras pessoas em contexto profissional podem não o fazer. E como é que se lida com isto em contexto profissional? Nós já estamos mesmo no fim, Irina, mas se quiser deixar uma mensagem ou outra, tem que ser muito rápido. Nós já ultrapassamos o limite. Eu acho que isso seria outro momento que é Outra Parky Talk. falar sobre a parte de realmente, já a própria Parkinson já é o fato de Difícil de gerir em contexto profissional, não é? eu tenho dificuldades às vezes em caminhar, é muito complicado, mas pronto, acima de tudo a mensagem que eu quero deixar é um espírito positivo perante as doenças e que ajuda mais de 50% e nunca desistir e pôr ação. Pôr ação quando a tendência é não ficar na cama a chorar e a lastimar-se, não, daqui para cima e foi isso que me ajudou, certamente. Foi esta personalidade que eu tenho que me ajudou sempre a pôr a ação no sítio e é assim que devemos ver a vida, porque com 13 anos desta doença e com muita medicação pelo meio, com muitos altos e baixos, opá, desistir nunca. Muito bem. Fica aqui a mensagem positiva de desistir nunca e principalmente esta mensagem muito relevante que a Filipa e o Rui nos trouxeram juntamente com a Irina, que é: há soluções para os problemas. E, portanto, é preciso procurá-las, não é? E ter iniciativa, como a Irina referiu, é preciso não ficar sentada à espera que a solução caia,
do céu, é preciso, na verdade, ir à procura dela e, portanto, pedir ajuda a quem a pode dar. Muito obrigada mesmo pela vossa disponibilidade, e pelo testemunho, Irina, e cá nos encontraremos no próximo mês para mais uma Parky Talk. Muito obrigada. Obrigada, Susana. Obrigada a todos. Até à próxima. Obrigada.